Então vamos lá, né? A, a receita prevista, previsão inicial da receita, a da LOA, né? A gente é, adiciona ela aqui, ó, no planejamento, orçamento, proposta de receita, né? Aí aqui o pessoal pode inserir, tanto inserir na mão, né? O exemplo de cada secretaria, e aí, ou pode importar um arquivo, né? XLS, né? E esse arquivo ele vai ter um layout especificado, né? Aí esse layout tem lá, né? O que que você precisa preencher para você importar ela aqui. Aí então tem aqui, ó, órgão, unidade, né? Esfera, fonte, é, tipo de detalhamento de fonte, a natureza de receita e a regra de destinação. Aí tem o valor, né? Aí você preenchendo essa planilha, você pode, se não tiver nenhum erro, né? Você vai conseguir importar ela aqui, através desse botão. Aí você escolhe o arquivo e importa ela aqui, certo? Então, ou seja, a proposta de receita da LOA, você insere através desse menu, certo? Depois que a proposta de receita da LOA, ela tiver aqui já pronta, né? Que ela já estava aqui, mas teve essa mudança de unidade gestora, aí eu não sei como é que o pessoal está fazendo para restabelecer essas UGs e tal. Mas É, quando tiver tudo. só passando aí, a gente que foi encaminhado, né, as novas codificações e a gente vai fazer o deparo e importar de novo. Isso aí, a importação, ela, ela vai ser feita por aqui, certo? Importar toda a receita por aqui, né? Aí depois que a receita foi importada por aqui, no fluxo normal, né? Ela passa por instâncias, que seria o quê? Seria a elaboração inicial, né? Que é aquela proposta que é captada por todas as unidades setoriais, né? No, 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 no caminho feliz, estou dizendo, né? As unidades setoriais vêm aqui no sistema, e inclui as propostas, cada uma inclui a sua proposta. Depois essa proposta ela é encaminhada, né, para uma avaliação pelo órgão central de planejamento da prefeitura, né? E aí o órgão central de planejamento vai dar uma avaliada nessas propostas, e aí depois disso ele vai mandar para a Assembleia, né, que é todo aquele fluxo que a LOA passa. A Assembleia vai fazer as revisões, vai aprovar o que tiver que aprovar, e isso vai até a última instância, que é a instância LOA, certo? Chegou na instância LOA, é, o que que acontece? Significa que a LOA já foi aprovada. Então, o próximo passo é você vir aqui, ó, em receita prevista, certo? E aqui você tem esse botão aqui, ó, importar lei orçamentária. O que que esse botão faz? Ele pega as propostas de receita lá do planejamento, orçamento, proposta de receita. Todas as propostas que tem aqui, né, estiverem na instância LOA, né, ele vai pegar daqui e vai jogar aqui em execução orçamentária, receita prevista, né? E aqui vai gerar as previsões de receita, né? Então, basicamente, essas previsões de receita, elas vão estar contabilizadas mais ou menos dessa forma aqui, ó. Eu estou aqui em outro cliente só para mostrar para vocês. Elas vão estar dessa forma aqui. Então, por exemplo, essa unidade gestora, né? Tinha uma proposta de receita lá da LOA, né? E aí, quando a gente clicou em importar a lei orçamentária, ele gerou essa PR1 da UG 150-100, né? O que que essa PR1 tem, né? Aí ela tem aqui, né? A natureza, o identificador do exercício, a fonte e tal. Aí tem aqui a regra de destinação e o tipo de previsão, se ela é inicial, se ela é uma previsão adicional e etc. Como ela é da LOA, ela é uma previsão inicial, né, de receita.
Então, nós temos aqui o espelho, né? E o que que esse espelho, basicamente, o que que a contabilização basicamente faz, né? Ela lança aqui o saldo nas 5, previsão inicial da receita bruta, e nessas 6, receita a realizar, né? Se tiver deduções da receita, o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos contabilizar nessas contas 5 redutoras aqui, por exemplo, né? Aí, cada conta 5 redutora vai ser um tipo de dedução que vai ter da receita, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, no plano de contas, ó, ou no balancete, deixa eu ver aqui o balancete. Vocês estão me ouvindo aí? Estão ouvindo aí, Gabriel? Sim. Sim, estão. Estamos sim. Se eu pegar um balancete aqui, ó, dá 5, vocês vão ver aqui o seguinte, ó, que é, eu tenho aqui, ó, que receita, né? Previsão inicial da receita bruta. Um exemplo aqui foi 7.686.120, né? Aí eu tenho as deduções, que é 427 milhões aqui nesse caso, né? Que são deduções por transferências constitucionais e deduções Fundeb, né? Aí o saldo bruto menos as deduções vai dar, né? Aqui a gente pode olhar aqui, ó. Previsão inicial da receita. Ó, 7.259, tá vendo? Que é o líquido, né? Que é o bruto menos os. Beleza? Basicamente, com a receita é isso. Aí, receita LOA, né? Aí depois entram as previsões adicionais, né? Que seria uma previsão adicional? É uma previsão, é uma receita adicional que acontece na, no decorrer do exercício, né? Então, por exemplo, você previu arrecadar 1 milhão, e aí você teve um excesso de arrecadação de 1.200.000. Você lança uma previsão de receita adicional de 200, né? De acréscimo de receita. Então, o que que basicamente acontece, né? Aqui na receita prevista, ó, nós temos o tipo de previsão, se ela é inicial, se ela é adicional. Inicial quer dizer que ela é previsão da LOA. Adicional é uma previsão que acontece no decorrer do exercício, né? Então, aqui, por exemplo, se eu colocar só uma unidade de estudo, acho que meu perfil está sem. Mas aqui, ó, previsão adicional, aqui, quando você insere um item, né, ele vai dizer que tipo de previsão adicional é essa, se é um acréscimo ou um decréscimo de receita, né? Então, dependendo do tipo de ajuste, nós vamos contabilizar em contas distintas, né? E assim a gente vai ajustando o orçamento, certo? Com essas previsões adicionais. Aí, o que que acontece? Em muitos casos, o pessoal faz o ajuste da receita junto com a despesa, né? Que é aqueles cenários em que você faz um crédito adicional por excesso de arrecadação, né? E aí, no mesmo crédito adicional, não sei se é o caso de vocês, você vincula qual foi a receita que gerou esse excesso de arrecadação, né? Então, o que que acontece? O, o pessoal vai fazer uma solicitação de alteração orçamentária, por exemplo, né? E essa solicitação, ela vai ser crédito suplementar por excesso de arrecadação, por exemplo, né? De R$ 100. E aí, quando chega na formalização de crédito adicional,
você vincula a receita e a despesa. Ou seja, aqui você vai colocar as solicitações de crédito e despesa, no caso, que é suplementar por excesso de arrecadação. E aí teria uma nova aba aqui dizendo para você vincular também as solicitações de receita, né? Que é essa aqui, a solicitação de receita prevista, né? E nessa solicitação de receita prevista, você vai dizer que você teve um acréscimo de receita, né? E esse acréscimo de receita é advindo de um excesso de arrecadação, entende? Aí, na formalização do crédito, quando o pessoal for aprovar o seu crédito adicional, eles vão ver, né? E a despesa ela está sendo aumentada devido ao excesso de arrecadação e, ao mesmo tempo, eles vão ver que a receita que está vinculada lá na formalização se trata do aumento de receita originalizado do excesso de arrecadação, certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Pode falar, Cláudia. A receita que a gente está falando, então, é a receita toda vinculada à LOA. Então, a parte da receita que a gente está participando dessa reunião é uma reestimativa para aquela LOA inicial, é isso? Bom, Eu elaborei uma lei. é o que estava na pauta aqui, né? Eu falei do tópico 1 e o tópico 2. Tá, então a forma que vocês demonstram eu elaborei um valor de receita que foi publicado na Lua, e aí vocês acompanham dessa forma, o sistema acompanha dessa forma, uma nova projeção, quando eu verifico que eu tenho que alterar essa previsão para mais ou para menos, o sistema identifica dessa forma. E pelo que eu vi, é só anual, né? Eu não tenho essa reestimativa de receita mensal. Bom, porque pelo que eu entendi, vocês fazem uma reestimativa mensal, é isso, então? Normalmente, de 2 em 2 meses, nós reavaliamos as receitas e reestimamos para o ano, né, o novo valor. A gente separa a receita orçamentária, eu acho que eu posso falar em 3 etapas, né. A primeira etapa é quando a gente faz o cadastro dela, que eu achei até que a gente fosse começar por isso, exatamente como é que vocês cadastram. E aí, nessa rubrica, a gente define toda a receita, com todos os nossos, que a gente chama hoje em dia, filtros. Depois, a gente separa a receita em acompanhamento da receita, que a gente vai reavaliando a receita bimestralmente, e aí reestimando essa receita. E a gente tem a etapa, assim, da elaboração, que a gente fechou agora. Que a gente aí consulta os órgãos com o valor, no primeiro momento, fechado, e depois a gente pede essa reestimativa mensal para eles. A gente trabalha assim, em 3 fases, assim, 3 etapas, né, separando a receita de 3 formas. Então, agora que a gente está vendo, pelo que eu entendi, essa terceira, que seria mais voltada para a parte da LOA, que vocês lançam, ou que o sistema lança para o rubrica previsão, e aí depois, pelo que eu entendi, eu, órgão central, vou lá e vou lançando essa reestimativa nesse sistema, é isso? Para mais ou para menos, não é isso? Isso, você lança uma previsão de receita adicional, né? Uhum, E aí lá a gente tem o tipo de ajuste, né? E uhum. esse tipo de ajuste vai dizer se é um acréscimo ou é um decréscimo que você está reestimando, né? Certo. A gente, quando faz isso, a gente consulta muitos órgãos, não só as unidades, mas órgãos internos também. Isso tem no sistema, eles vão lançar aí, eu não entendi.
eu, como órgão central, por exemplo, eu verifico que eu vou ter um excesso de arrecadação em determinada fonte, royalties, por exemplo, e essa informação eu obtive através de um setor interno da Fazenda. Eu que vou lançar no sistema essa nova reestimativa naquela rubrica voltada para royalties? E o Não, órgão central? aí é aquele caso que eu mostrei da solicitação de receita prevista, em que os órgãos setoriais também podem solicitar, né? Aí eles solicitam, por exemplo, se eles viram que teve um excesso de arrecadação lá na unidade deles, eles podem lançar essa solicitação de receita prevista, né? De, e aí essa solicitação vai passar por tramitações até chegar no órgão central para o órgão central aprovar. O órgão central de planejamento, eu digo, né? Aí o Ah, órgão, isso, o desculpa. órgão central aprovando, aí é, vai gerar as contabilizações, né? Da previsão adicional da receita, né? Sim, mas isso se eu tiver interesse que haja um reconhecimento desse excesso para incorporar no orçamento, não é isso? Isso. Tá, mas um acompanhamento que não vai fazer nenhum movimento orçamentário, eu não teria fora do sistema. Isso é só para efetivamente ter um reconhecimento oficial de um excesso para incorporação no orçamento. Isso, esse acompanhamento pode ser feito de outras formas. Você, para essas estimativas, né? Que, que o pessoal, que vocês falam, elas podem ser feitas através de outros documentos que a gente utiliza aqui, a utilizar contas de controle para fazer essas reestimativas. Aí não mexeria com contas de orçamento, não sei se seria Tá, isso. tá bom. É porque a gente Cara, também deixa eu tem fazer uma pergunta. Deixa eu só interromper. Tem uma opção aí, né, ó, de seleção aí, que é importar projeção de receita. Como é que isso funciona, né? Seria mais ou menos isso que a Cláudia está falando? Ah, sim, é. Isso eu ia falar também. Isso, esse importar projeção de receita, você tem uma planilha, né? Aqui, ó, você tem uma planilha onde você tem um layout, né? E esse layout ele tem uns saldos aqui, ou umas colunas aqui, por exemplo, ó, eu tenho a natureza da receita, aí eu tenho os meses, tá vendo? É, aí quando eu faço essa importação dessa planilha, a gente gera umas contabilizações em determinados eventos. E nesses eventos a gente pode colocar as contas que a gente achar necessário, né? Para contabilizar essa projeção. Pode ser o caso que esqueci o nome dela aqui. Acho que a Luciana estava falando, né? Que você pode usar esse cenário também para fazer essa importação. Aí o que que acontece? Quando você importa a planilha, ele gera contabilizações de notas de evento, quando você clica em confirmar e processar. E essas notas de eventos, elas têm dois eventos de sistema que realizam as contabilizações. E dentro do roteiro desses dois eventos, a gente pode configurar as contas das projeções, tá? Sejam elas contas de controle, contas orçamentárias, aí a configuração fica a cargo do pessoal da contabilidade, entende? Pode Entendi. ser, Aí, pode ser uma ferramenta boa para fazer essas projeções também. beleza. Aí a gente, por acaso, se quiser verificar mais ou menos como é que está a projeção, a gente, através do relatório lá do FlexView, a gente consegue extrair esses dados entre o que foi, estava na LOA, né, o que foi inserido inicialmente, foi inserido posteriormente aí nessas projeções e fazer essa comparação. E, além disso, ter o arrecadado, né, o executado mensal. Isso. Porque eu acho que a projeção é diferente da previsão adicional, né?
da receita, por exemplo. A projeção é o que está sendo projetado, mas não o que foi efetivamente lançado, né? Porque, por exemplo, você tem uma previsão inicial de receita de R$ 1.000, certo? Aí você passou janeiro, passou fevereiro, você faz uma projeção de 2.000, mas é uma mera projeção, certo? Por quê? Você vai saber de fato, depois que passar os 2 meses, o que foi realmente, se aquela projeção ela foi efetivada ou não, né? E essa efetivação de fato do que foi projetado ou se o alcance foi realizado ou não, é através da previsão adicional, onde você lança o excesso, o acréscimo de receita ou o decréscimo, entendeu? Acredito que são dois cenários distintos ali, né? Hoje em dia, a gente consegue incorporar no orçamento sem estar uma receita efetivamente arrecadada, né? Através de cálculos, a gente demonstra, e a CGM autoriza isso, ela acorda isso conosco, ela já, tendo em vista a arrecadação passada, a gente já verifica que a gente vai ter excesso de arrecadação no ano. Então, independente da receita estar performada ou não, a gente já consegue incorporar no orçamento dar mais orçamento através dessa previsão de excesso de arrecadação para o ano, né? A gente já trabalha dessa forma. Mas, pelo que eu entendi, esse quadro aí que vocês estão, ou essa forma que estão demonstrando, é para eu justificar, numa execução orçamentária, o aumento de orçamento, é isso? Quando eu for incorporar o orçamento, é isso? Para eu dar mais orçamento à pasta, é para isso que esse demonstrativo, essa tela serve? Você Porque eu diz posso acompanhar de forma gerencial, né. Eu posso ter outros, fazer o download disso e trabalhar de outras formas, concorda? Isso daí é só para o sistema exige que eu faça esse cadastramento para justificar um aumento de orçamento, é isso? Através de excesso? Bom, não exige. Você pode fazer um aumento de receita sem vincular ou um aumento de despesa por excesso, por exemplo, sem vincular a receita realizada de excesso para aquele caso. Não é uma obrigatoriedade, tá? Mas em alguns dos nossos clientes, eles exigem que quando o cliente faz um aumento de despesa por excesso de arrecadação, que ele demonstre qual é a receita que está originalizando o excesso de arrecadação, entende? Entendi. Então o sistema não vai bloquear se a prefeitura decidir, aumentar a despesa por excesso de arrecadação e eu não utilizar ou não, utilizar esse sistema dessa forma, é isso? Aí tem as duas formas, aqui exige e aqui não exige. Se você optar por não exigir o usuário fazer esse vínculo, né? Aí a gente não faz. Tem cliente também que não obriga, entendeu? A Isso fazer. eu isso eu posso definir no decorrer da execução, no caso, o Não, ano que você vem. define antes, né? Tem que definir agora, Tem que definir antes. certo. E aí tá, porque que acontece? Quando eu olho isso, eu vejo que, tá muito numa previsão de um arrecadado, né. Eh, Quando eu mesmo percebo que eu vou ter o excesso, não pelo olhando o passado, mas olhando o futuro, eu consigo também, inserir aí, então, os valores, né. Consegue, aí você pode usar aquela importação da projeção Tá. da receita, que é aquele é o terceiro tópico, né, dessa reunião, que é esse menu aqui, certo? E Aí, outra coisa, desculpa. pode falar. Quem vai autorizar isso? É só o órgão central? Porque, no caso, hoje em dia, é o órgão central da Subor junto com a CGM, que autoriza essa nova previsão de receita. Tem alguma etapa aí que sejam 2 órgãos autorizando isso ou não, é um só? Não, aqui esse menu ele tem segurança no security, né? Aí quem tiver acesso a essa funcionalidade vai poder fazer a importação, Tá. certo? É, Então aqui ó,
no plano de contas, se a gente olhar, nós temos aqui, ó, nós temos a previsão inicial da receita, tá vendo? E nós temos a previsão adicional da receita, certo? A previsão adicional da receita, ela está dentro dessa conta-mãe aqui, que é a previsão da receita, ou seja, previsão inicial é o que vem da LOA, a previsão adicional é isso que eu falei, que são as previsões, as receitas previstas adicionais, né? Aí a gente contabiliza naquelas contas lá, né? Então, por isso que nós temos, além da previsão inicial, nós temos a previsão adicional aqui, tá vendo? Gabriel, eu acho que é isso, viu? Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida aí. Quando, Não, tranquilo. quando o depara das UGs ficarem prontos, né? Nós vamos fazer, né? Nós vamos carregar a receita da LOA aqui de novo, certo? Aqui na proposta de receita. E nós vamos fazer a importação também da receita aqui para a gente contabilizar a receita inicial, né? Aí nós vamos fazer aqui, ó, a importação da receita prevista aqui e contabilizar as previsões iniciais da receita prevista, certo? E quanto às previsões adicionais ou às projeções, aí cabe definição de qual ferramenta vai ser utilizada, né? Se vai utilizar a projeção, importação da projeção da receita, ou se vocês vão exigir que quando você tiver um aumento de despesa por excesso de arrecadação, você tenha que vincular a receita originalizada desse excesso, né? Aí acho que é uma coisa que ainda cabe uma definição. Mas, ô, Helder, você pode usar os dois, né? Só no caso de um crédito aí, no excesso de incorporação, que você vai usar a segunda lá, É, receita prevista. você pode usar os dois, sim. A Isso. projeção, né? O importante, pessoal, é vocês compreenderem qual é o saldo que vocês vão colocar em cada informação, entendeu? A importação da projeção é apenas a nível de controle, mas a gente pode muito bem incluir as contas orçamentárias dentro dela também. O importante é saber que tudo que impacta na receita orçamentária é dentro da receita prevista. Mas outro documento pode impactar também? Pode, se a gente configurar nos eventos pertinentes àquele novo documento, né? Não precisa, às vezes, mas é aquela, como a gente já tem um documento para isso, pode ser feito via projeção da receita. Mas a gente tem também o documento genérico, que eu não sei se vocês já conhecem, mas o Wallace já comentou também, que é a nota patrimonial. Que a nota patrimonial pode ser feita qualquer coisa dentro da nota patrimonial, né? Só que ali a gente já tem um documento específico, mais ou menos nessa função que vocês desejam, que é, quero ter uma expectativa apenas com expectativa, sem mudar meu orçamento nem nada. E aí a gente pode ter o controle ali, entendeu? Apenas nível de controle. Mas se quiser movimentar orçamento, a gente pode também. Tudo é questão de configuração contábil, tá? Gente, posso fazer uma pergunta? Sim. Eu não sei se vocês já falaram no assunto, porque teve uma hora que a minha conexão aqui ficou ruim, mas de repente possa ter perdido isso. Eu acredito que eles ainda vão falar sobre o cadastro, né, dos códigos de receita. O código de receita que eles chamam é a natureza de receita, né?
Isso. Vocês ainda vão falar sobre isso, mostrar a tela, etc. Em tese, a gente importa sempre do inventário, mas sim, podemos. Apresenta aí, Eldin. Mas a gente pega do Porque. inventário, tá, Ana? Tá. Porque a gente usa isso bastante, e tanto para previsão quanto na parte da execução, no acompanhamento das receitas, e a gente tem dúvida com relação aos filtros, se a gente vai poder criar filtros novos ou se serão apenas os filtros que já vêm com o sistema. Essa é a minha pergunta. Bom, esse filtro que você está dizendo seria que tipo de filtro? Só para a gente entender. Eu não sei os tipos de filtro que vem já no sistema, né? Acredito que fonte, órgão de unidade, esses são bem básicos. Mas existem outros filtros que a gente agrupa por categoria econômica, que a gente agrupa por fonte, e aí a gente consegue ter esses subtotais de uma forma mais rápida, Ah, né? você fala Tanto quando você vai obter os dados da receita que você para a tem. gente fazer o acompanhamento e para fazer a projeção também. A gente tem, hoje, né, a gente tem uns filtros que a gente seleciona as, as subrubricas conforme o órgão que projeta, porque nem sempre é um órgão que tem autonomia, às vezes é um setor da fazenda. Então, a fazenda, por exemplo, tem vários setores que fazem projeção para a gente. Então, a gente seleciona as subrubricas que a gente vai pedir para cada setor desses, né? Porque elas vão mudando ao longo do tempo, vão sendo adicionadas novas, outras vão sendo tornadas inativas. Então, a gente consegue, assim, ir administrando todo esse processo, que são muitas subrubricas, e também, a nível gerencial, a gente consegue fazer relatórios através desses filtros. E aí a gente também consegue acompanhar limites, seja de, de MDE, de saúde, aqueles limites funcionais, né? A gente também consegue calcular rapidamente a receita corrente líquida por causa desses filtros. Então, isso que eu queria saber com vocês, se a gente vai ter aí no sistema a oportunidade, né, se existe essa ferramenta da gente criar filtros novos conforme as nossas necessidades, ou se está limitado aos filtros que já vêm com o sistema, dentro do Não, sistema. não. Acredito então que esses filtros se tratam de filtros para você obter dados. Então, esses filtros eles são elaborados no FlexVision, que é a ferramenta OLAP que a gente constrói os relatórios. Então, você, quando está construindo um relatório, você pode é, criar filtros distintos, né, para a obtenção dos dados. Então, isso não está limitado a filtros já criados pela ferramenta, entendeu? Você Ah, tá. pode criar os seus próprios. Ah, tá. É, Então a gente vai criar num outro ambiente, e esse ambiente ele vai puxar os dados daí, é isso? isso, ele puxa Dessa, os dessa dados base. das contabilizações realizadas, seja ela de previsão inicial de receita, de previsão adicional ou projeções, tá bom? Tá. E como é o nome da ferramenta que você falou É, mesmo? é FlexVision. FlexVision. Esse FlexVision vocês têm como apresentar para a gente em algum momento? Não sei se hoje. Eu não sei se o pessoal já apresentou, já, Gabriel? Pessoal, já houve uma apresentação, sim, Já sim. mas tem planejamento de fazer outra apresentação e tem treinamento também, tá? Mas ontem, numa reunião, também houve esse pedido, a gente está vendo como é que a gente Isso, a vai, gente vai vai pegar um reunir período da todo o tarde, público viu? interessado isso para fazer essa apresentação. Porque eu acredito que, tirando a fase da elaboração, a gente vai usar muito essa ferramenta. Então, é uma preocupação nossa saber se vai atender, né, as nossas demandas aqui. Certo. Ó, aqui, por exemplo, ó, só te mostrar aqui um exemplo de um filtro que, que a gente aplica em determinados casos. Por exemplo, aqui,
Deixa eu pegar um relatório aqui. Ó, receita corrente líquida, tá vendo? Aqui, ó, ele tem no filtro, você consegue fazer algumas, é, vamos dizer assim, algumas parametrizações, né? Do que pode ser trazido naquele relatório. Então, por exemplo, além do filtro aqui, né, nós temos é, esses outros, essas outras parametrizações do próprio relatório que você consegue colocar expressões, né, de qual conta contábil você quer aquele saldo, ou de é, qual filtro de cubo você vai utilizar, né? Aí, juntando todas essas informações, você consegue o resultado esperado através dessas parametrizações aqui que são feitas, tá vendo? Mas aí quando houver o treinamento, você vai conseguir entender melhor como, como que você faz essa construção desses filtros, né? Tá ok, obrigada. Pessoal, posso fazer um comentário aqui? E aí, se eu falar alguma coisa que não faz muito sentido, especialmente a pessoa do orçamento, perdoe, porque realmente meu nível de conhecimento é relativamente baixo. Mas só para poder alinhar, assim, a preocupação de vocês, né, em relação ao grau de conhecimento dessas funcionalidades. Até eu estou entendendo, a gente começa o ano que vem importando toda essa parte que planejamento orçamentário que vai ser feita nas ferramentas atuais. É isso, certo? Então, assim, o uso que vocês estão imaginando fazer da solução para essa parte de receita seria para ajustes, é isso? Se eu fizer uma pergunta que não faz sentido, pode me perdoar, só para entender, porque assim, a gente começa 24 usando tudo que vai ser feito ao longo desse ano nas ferramentas que são existentes hoje. A gente vai importar todo esse planejamento orçamentário. Faz algum sentido isso para vocês, esse comentário que eu estou falando, em relação à preocupação que vocês estão tendo? Ou não? Sim, a importação vai acontecer, Gustavo. A questão é as coisas que vão sendo modificadas ao longo de 24, como serão feitas, essa é a questão, entendeu? Aí a Lua vai ser feita fora do sistema ano que vem, mas em tese dessas alterações aí, que é a preocupação. Esse caso de filtro, por exemplo, é cadastrado ao longo de 24 também. Uhum. Então, esses cadastros são feitos ao longo do ano que vem, na parte da execução, né? Tá, entendi. Mas isso enfim, o nível de necessidade de uso, ele pode variar em função do que você está fazendo, em relação a você estar só fazendo as atualizações. Ou não. Isso que eu não sei, entendeu? Gustavo, o que acontece? A gente fez a projeção para a LOA, né? A LOA foi publicada, aprovada, publicada, mas o trabalho não para aí. Tá? A gente vai fazendo o acompanhamento dessa arrecadação mês a mês. Tá? E bimestralmente a gente faz um relatório, não sei se vocês têm conhecimento, um relatório que a gente faz que o prefeito gosta muito, né, esse prefeito, que a gente já faz esse relatório desde 2009, desde o primeiro ano do mandato dele. E nesse relatório a gente coloca não apenas a arrecadação fechada até a data, até aquele mês, porque esse relatório é bimestral, como a gente também faz uma projeção atualizando aqueles valores que estavam na lei orçamentária. Então, todo mundo gosta de ver isso, porque vai vendo a tendência do desempenho da arrecadação, né, ao longo do tempo, ao longo dos meses. Então, a gente começa a fazer isso no início do ano e até o final do ano a gente está fazendo essas novas projeções. E isso envolve toda a prefeitura. Da mesma forma que a gente pede projeção dos órgãos setoriais para a LOA,
e para a LDO, a gente também pede para essas projeções bimestrais. Então, a gente movimenta toda a prefeitura para isso. Hoje a gente faz da forma que a gente tem, né, que é uma forma que não havia sistema, mas se a gente tiver o sistema, a gente quer saber se isso vai poder ser incorporado, essa rotina, né, vai poder ser incorporada via sistema, porque é uma coisa que a gente faz muito, o ano inteiro, né? São vários relatórios por ano, uns 6, né? E 5 a 6. E, e a gente precisa de uma ferramenta para a gente conseguir fazer isso de forma ágil. A gente tem poucos dias para fazer isso, né? Então, Tá, hoje a gente tem isso. Não ficou claro, assim, meu ponto era só se em termos de exigências para o sistema, seria diferente a construção dessa manutenção, atualização, acompanhamento, entendeu? Porque aí a preocupação poderia ser um pouco menor, porque já que não vai ser feita a construção na ferramenta, vai ser importado, você ia requerer do sistema, isso que você falou, a atualização, enfim, acompanhamento. Então, poderia... Isso a gente vai ter que tomar uma decisão de que forma a gente vai fazer, se o sistema nos disponibilizar essas duas opções. Entendi. Não ficou claro. Aí eu vou deixar até a Logos para esclarecer um pouco melhor isso, porque essa é a solução. Pelo que eu entendi, então, essas projeções podem ser feitas através da importação da projeção, né, da receita, né, e aí o que vai ser contabilizado com essa importação vai ser definido aí pelo pessoal da contabilidade ou por vocês, que a gente estabeleceu a contas de controle para contabilizar essa projeção mês a mês, né? E aí você tendo uma planilha, você importa a planilha aqui com aquela projeção do mês, e aí a gente vai realizar as contabilizações quando você importar a planilha. Essa seria o caso das projeções, né? E Só um pontinho, Helder, que o template pode ser modificado de acordo com a necessidade dessas contas, tá? Se vocês colocarem como complemento, não sei como é que vocês chamam aí, pelo menos o pessoal das outras áreas chamam de complemento da conta contábil, né? Então, pelo complemento, se exigir uma nova coluna, o template pode incluir essa nova coluna, tá? Mas seria, sim, um template importado. Esse é o caso da projeção, né? E aí tem o outro cenário, que são as incorporações da efetivação do que foi arrecadado a mais do que o previsto, ou que foi arrecadado a menos do que o previsto, porque, pelo que eu entendo, são duas coisas distintas. A projeção é uma coisa, e você tem que, além da projeção, você tem que ir fazendo o ajuste na previsão inicial da receita. Por quê? Se você fez uma previsão inicial de 1 milhão, e você arrecadou 900, e você arrecadou 900 mil, você tem que decrescer essa previsão inicial, né? Porque o plano de contas, ele prevê isso, né? Que a gente tem que fazer os ajustes na receita de acordo com a efetivação do que for acontecendo, de fato, né? Então, a projeção é uma coisa e a efetivação é outra coisa distinta, né? E é isso que a gente está propondo, né, de que seja feito através da previsão adicional da receita, que é lá pela receita prevista que eu mostrei, né? Só resumindo, pessoal, orçamentariamente falando, o que importa é a receita prevista, tá? Mas a gente pode ter controles adjacentes que é na projeção, mas eles não afetam o orçamento. Ou seja, para afetar o orçamento, essa projeção tem que virar, no nosso jargão aqui, vamos dizer assim, previsão, tá? Porque a previsão inicial, ela foi confeccionada um documento orçamentário ali, e aí novas adições ou subtrações, né, tem que ser feita gradativamente na forma como ocorre
atualmente, se ocorreu em fevereiro uma subtração, uma adição, vamos ter opções ali na receita prevista de ir adicionando. O adicional, status adicional, que a gente chama ali, né, na receita prevista, é tanto para adição quanto subtração, tá? É só uma nova receita prevista ali para aquela entidade. Isso. E é que eu acredito que que é o que vocês não fazem, né? Porque, pelo que eu entendi, vocês fazem a contabilização da LOA e fazem as projeções, fazem as projeções, mas a efetivação da projeção, né? Se, por exemplo, você tem uma previsão inicial de receita de 1.000, você projetou no mês de janeiro que você vai arrecadar mais R$ 500, né? Suponhamos que essa projeção ela foi efetivada, certo? Então, a gente tem que contabilizar orçamentariamente a, a efetivação da projeção através da reestimativa da receita. Ou seja, nós vamos ter uma previsão inicial de 1.000 e uma reestimativa de 500, entendeu? Orçamentariamente a gente faz isso, né? Eu não sei se é o caso de vocês também. Pelo que eu entendi, vocês fazem apenas a projeção. Bom dia, pessoal. Helder, só esclarecendo, hoje, dentro da Prefeitura do Rio, existe um controle da área de orçamento, né, que não é contábil. Então, todos os controles que eles fazem sobre os saldos da LOA, de certa forma, não são contábeis, mas são, assim, acessados pelo módulo contábil na hora da execução. Então, na hora de empenhar, deixa eu ver se eu tenho crédito disponível. Vai lá e verifica no orçamento, né, os saldos, não só de créditos, outros saldos também, de outros limites, né? Que é o tal do poder de gasto e assim vai. Então, por esse motivo, talvez eles não tenham essa distinção entre o que é projeção, e aí eu também não estou afirmando com certeza, mas eles podem confirmar, não há distinção entre o que é projeção, né, e o que é, de fato, a atualização da lei orçamentária, né? Porque a lei orçamentária tem os componentes de receita e despesa. Então, talvez para eles seja uma coisa só. Mas esclarecendo para o pessoal da prefeitura, nós temos isso de forma, digamos, em duas componentes, né? A projeção ela é mensal, via de regra, então você já tem ali o cronograma de arrecadação ao longo dos meses, né? Previsto em contas de controle, que dentro do PECASP se materializa nos grupos 7 e 8. Já a lei orçamentária e suas revisões de reestimativas de receita estão nos grupos 5 e 6, né? Então, não necessariamente a gente pode ajustar a projeção a qualquer momento, emitir relatórios sobre os saldos dos grupos 7 e 8, sem sequer ter afetado a lei orçamentária na forma de reestimativas, né? As reestimativas são similar aos créditos adicionais do ponto de vista da receita, né? Então, quando você for gerar lá, provavelmente, um crédito por um acréscimo de estimativa de receita no exercício, primeiro você tem que fazer ali a reestimativa para que esses saldos caminhem coerentes, né? Para que subsidie um crédito adicional ali, baseado num aumento de expectativa de arrecadação. Só esse parênteses. Tive uma dúvida. Posso? Sim. Eu verifiquei que você mostrou aí, só um detalhe, contas contábeis, né? Provavelmente eu vou ter também um rol de rubricas, não é? O classificador inventário de receita orçamentária, não é isso? E em algum momento eu vou ter que fazer um depara da rubrica para essa conta contábil, não é? Deve ter também isso. Estou vendo que você está mostrando aí para a gente não trabalha do orçamento com conta contábil, a gente trabalha com rubrica, né, que a gente chama, que é o inventário da receita orçamentária. E a gente, na verdade, nem tem no orçamento muito fácil esse depara, tá? Então, observação também.
nossas projeções, cargas, todas estão feitas em cima de rubricas orçamentárias do classificador da receita orçamentária. Não, essa conta aqui, ó, por exemplo, essa aqui de reestimativa mesmo, ela já tem todos os componentes necessários, né, da receita. Por exemplo, uma delas é a natureza de receita, entende? Aí Então, Vocês chamam de rubrica. que a gente chama de rubrica. Então, a natureza de receita para vocês, para nós é rubrica, é isso? Isso. E aí vai estar em ordem crescente de natureza contábil, e dentro de alguma coluna ou de algum filtro que a gente chama, vai ter a natureza de receita, é isso? Na verdade, Cláudio, tudo vai estar nessa conta aí, reestimativa. Aí todas as rubricas vão estar compondo essa conta, entendeu? Para você mesmo, o Depara, se for pensar, vai ser quase que único, tá? É tudo para uma conta contábil. Só que aí ela só vai ter uma fase distinta, que uma é inicial, né? Que é a primeira previsão inicial, e depois, quando você for fazendo aquelas adicionais que a gente chamou, aí vai para reestimativa, entendeu? A primeira vez que você inclui no sistema, vamos supor, todas as rubricas, ela é inicial. Qualquer outra modificação, ela se torna reestimativa, entendeu? um Mas exemplo aqui, ó, esse caso aqui, por exemplo, da previsão inicial. Você pode ver que a conta contábil, ela é única, previsão inicial da receita, né? Mas você pode ver aqui, ó, que nós temos saldos em diversas rubricas distintas, tá vendo? Ó? Então, é separado, apesar de a conta contábil ela ser uma só, nós temos as separações por cada rubrica aqui, né, distinta, né? Então, por exemplo, essa rubrica aqui, multas previstas em legislação específica, nessa fonte e tal, nós temos 400 mil, né? E assim para os outros casos, tá vendo? está pequeno, mas então esses quantos dígitos iniciais são? 1, 2, 3, 4, 8. 8 dígitos iniciais é a conta contábil e o complemento disso é a rubrica, é isso? Você diz Conta aqui nessa linha? corrente. Nessa linha. Não, a conta contábil não tenho na linha, eu tenho aqui em cima, tá vendo? E Tá, aqui embaixo eu tá. tenho apenas a classificação, que seria a rubrica e mais os complementos de fonte ali, né? Então, o dado Então, principal é sempre a conta contábil. A conta contábil, e aí está tudo vinculado à conta contábil. Eu não tenho um classificador que seja o dado principal, a rubrica, é isso, né? sim, porque nós extraímos os relatórios que a gente vai fazer, né? Nós extraímos através desses saldos existentes nas contas contábeis, né? Sejam elas contas orçamentárias ou contas de controle. Acho que o Wallace ia falar aí. Perfeito, Helder, é isso mesmo. Eu só ia reforçar que a gente tem que separar a forma como os dados são produzidos e armazenados das visões que a gente pode construir sobre esses dados. O Flex Vision, como eu vi aí o Helder estava apresentando, nos permite, a partir de qualquer conta e qualquer dos seus detalhamentos, produzir relatórios. Eu posso, por exemplo, emitir um relatório de previsão da receita, onde nas linhas a gente vai colocar as rubricas, nas colunas a gente vai eventualmente colocar a fonte. Então, eu posso ver as fontes nas colunas e as rubricas nas linhas, colocar totais nas linhas e nas colunas, e assim construir a visão que for mais apropriada a uma determinada análise. Então, isso aqui é o dado na sua forma bruta, né? Como ele é representado. Aqui o importante é a gente entender quais são as informações disponíveis para essa informação, para esse dado. Então, a previsão inicial da receita está qualificada por natureza, identificador do exercício fonte, marcador de fonte. E, no caso de vocês, tem os classificadores que a própria Supor já definiu. Isso aqui é um exemplo de uma base de dados de outro cliente. Mas na base de vocês já tem os classificadores que a Supor estabeleceu, né? Como sendo os classificadores adequados à receita. E esses valores, eles vão vir assim consolidados no ano, ou eles, no caso da execução, eles podem ser apresentados mês a mês?
consolidados, né? A gente normalmente, para o orçamento, não tem o mês, mas para as projeções, que são outras contas, vão ter uma outra estrutura. Portanto, nessas contas a gente pode colocar o mês. É porque a gente também tem que publicar as metas de arrecadação, né? Correto? E isso é uma preocupação, justamente, principalmente por causa dessa obrigação que a gente tem de publicar isso no início do ano e depois fazer o acompanhamento da meta, porque, inclusive, vai gerar audiência pública, etc. Perfeito. O processo seria, vocês fazem atualmente, né, as projeções em planilhas, continuariam a fazê-lo, essas planilhas seriam importadas, gerando saldos, e aí vocês podem fazer uso da ferramenta de relatórios, que dá uma flexibilidade boa para que esses relatórios sejam produzidos, né? E no momento em que vocês importam a planilha, toda a projeção já é atualizada mês a mês. Então, se você tinha uma projeção de 500 para abril, e aí você colocou 700, o que o sistema vai fazer? Ele vai jogar mais 200 naquele mês, de forma que, como a gente trabalha aqui com lançamentos contábeis, né, ele faz ali uma atualização via um lançamento de mais 200 para aquela conta naquele mês. Então, com isso, vocês ajustam a projeção do sistema e os relatórios que estiverem sendo produzidos a partir dele refletirão isso automaticamente. Refletirão. Então, assim, hoje não temos aqui o mecanismo de projeção. Nós temos a importação de uma projeção feita fora do sistema. Entendemos que as projeções possam ser feitas até em outras ferramentas, né? Um exemplo do estado do Rio tinha uma ferramenta de projeção criada, né, com recursos mais avançados, que poderia fazer utilização de modelos de projeção mais avançados, e a partir daí eles exportavam para uma planilha que era importada no sistema, registrando na contabilidade o resultado daquelas projeções. Eu citei as metas de arrecadação porque hoje elas estão no sistema, tá? O sistema que a gente tem hoje. Elas estão lá, elas são colocadas lá também. E aí a gente consegue fazer o acompanhamento. Ana, então, em relação ao cadastro, eu acho que a gente não tem nenhum problema, né? Porque, pelo que eu entendi, o mínimo que nós temos hoje é um rol de rubricas e que a gente associa, que vocês chamam de natureza de receita, e a gente associa vários filtros ou vários que faz com que a gente faça alguns demonstrativos em relação. Isso a gente vai continuar fazendo, é só questão da gente padronizar ou pedir para mudar no FlexVision essa forma de visualizar, não é isso? O cadastro é que eu não vi, não cheguei a ver. Não sei se eles apresentaram na hora que a minha conexão ficou ruim. Mas Eu também estou em dúvida em tenho essa relação a isso. curiosidade também de ver como é que fica o cadastro das receitas. O cadastro da natureza de receita, você diz? Isso. Exato. Aqui, ó, apoio geral natureza de receita, tá vendo? Aí aqui nós já temos, né, o inventário que vocês nos passaram. E aqui, ó, Não, esse daí foi até o da matriz mesmo, viu, Eldinho? A gente já pega direto da matriz. Sim, mas ao longo do ano vão surgindo receitas novas. Isso, aí vai E aí a incluindo gente aí. tem que Aí você incluir, insere- na tabela. É isso que eu estou dizendo, como inserir isso na tabela, porque isso é uma atividade diária para a gente. aí você clica aqui, ó, em inserir, tá vendo? Aí você coloca o código dela e o nome, e aí você diz se ela é analítica ou sintética e salva. Aí clica em salvar que ela já vai ser inclusa, né? O sistema vai fazer as validações, né, de se já existe, se a natureza mãe dela já existe, essas coisas. Mas é por Você aqui. não coloca a fonte de recursos associada a esse código? Não, a fonte de recursos é um outro cadastro
independente, tá? A fonte de recurso ela não está vinculada à natureza de receita aqui no CIAFIC, né? A fonte é aqui, tá vendo? Aí aqui também tem as fontes, né? Aí da mesma forma você pode é, inserir novas fontes e tal, mas é Sim, o independente. cadastro da fonte é uma coisa, o cadastro da natureza de receita é outra. Mas como que eu vou saber a que fonte aquela natureza de receita está associada? Essa é a minha pergunta. Bom, ela Sei que quando a gente faz o cadastro de uma natureza de receita, a gente coloca a fonte. essa E vinculação, os ela vai, relatórios vêm com essa informação. Por isso que eu estou estranhando não ter essa informação aqui. Não sei se tem em outro lugar. essa vinculação ela vai acontecer a partir do momento que você realiza alguma contabilização de receita naquela natureza e naquela fonte, entendeu? Mas se determinada fonte ela for específica para aquela natureza de receita, por exemplo, você criou uma natureza de receita nova e você gostaria que essa natureza de receita ela sempre estivesse vinculada a determinada fonte, certo? Aí você pode criar o que a gente chama aqui de regra de compatibilidade, né? Então, essa regra de compatibilidade você pode vincular, fazer com que aquela natureza de receita não tenha informação de outra fonte. Então, você colocaria aqui, por exemplo, ó, é, colocar aqui natureza de receita, né? Se a natureza de receita for, por exemplo, colocar aqui um exemplo, e a fonte, né? Aí você coloca aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui o classificador da fonte. É, Diferente de 500, aí você vai dizer o seguinte, que no contexto geral do sistema, eu não quero que essa natureza de receitas esteja vinculada a uma fonte diferente de 500. Aí você vai impedir que isso aconteça, ou restringir, né? Aí você vai, aí quando o usuário tentar fazer isso, né? O sistema não vai deixar ele fazer, tá bom? Fonte não autorizada. É assim que pode ser feito, tá bom? só reforçando, os dois cadastros são independentes, só que nos documentos o processo se unifica ali. Então, pode até mostrar de novo o template, Eldinho, que lá você vai ter, Ana, a junção da rubrica, né, natureza e receita, com a coluna fonte lá. Então, você vai ter que informar ambos ali. Na receita prevista também tem natureza e fonte. Então, o processo de contabilizar que unifica aquela vinculação entre ambos ali. E aí, o que o Eldinho comentou para evitar um possível erro de seleção ou digitação, tá? A gente coloca ali essa regra que o Eldo comentou, que você pode impedir que se tenha erros de contabilização, entendeu? Mas a vinculação ela fica nos resultados, que são os documentos contábeis. E esse é um template de exemplo de documento contábil. Que aí você tem a coluna fonte e a coluna rubrica natureza de receita para a gente. Perfeito, era isso que eu queria saber. Obrigada.
Um ponto que é interessante observar, desculpem, a minha conexão caiu, tá? Mas um ponto interessante se observar é que uma vez que os saldos contábeis estão na mesma base, na mesma estrutura, fica muito simples produzir um relatório que pega a previsão inicial da receita, o valor atualizado da receita, as projeções consolidadas por exercício e compará-los, né? Inclusive identificando, por exemplo, a partir das projeções, que existe espaço para fazer uma revisão do orçamento, né? Da lei orçamentária, visualmente e por cálculos, né? A gente fazer até relatórios que já tragam essas diferenças, né, entre o projetado e o atualizado. Então, com o fato de ser tudo saldo contábil, a gente rapidamente constrói um relatório onde as colunas são esses valores diferentes, né, cada qual sendo extraído de uma conta contábil diferente. Temos mais dúvidas, gente, sobre a receita? Ana e Cláudio, vocês têm mais alguma dúvida? Depois era bom, quando a gente efetivamente vai fazer, o Gustavo falou, né, que a gente vai testar esse sistema, era importante que a gente visualizasse como a gente vai conseguir fazer um cadastro mesmo só de natureza de receita. Mas, a princípio, não, já entendi como é que o sistema funciona e quando efetivamente é melhor a gente, na prática, e puder trabalhar com isso. Porque para nós é importantíssimo a gente ter as naturezas de receita com esses vínculos. E a partir disso, esse é o nosso inicial, é basicamente o que a gente tem, e nosso trabalho se baseia tudo nisso, né? Código de receita vinculado a determinadas características. Se o sistema conseguir nos dar isso, e pelo que vocês estão falando, consegue, então eu fico mais tranquila para conseguir acompanhar a execução da receita, a arrecadação, não só a elaboração e não só a parte de execução orçamentária, porque a gente faz vários relatórios gerenciais que nem sempre impactam na execução orçamentária e nem sempre impactam em publicidade do que a gente está espelhando ali. Então, a nossa preocupação é isso. Nem tudo que a gente precisa e o que a gente publica, nem tudo que a gente faz é público, né? Tem vários relatórios gerenciais e nem tudo depois tem uma consequência no orçamento, né? E para nós é importantíssimo, então, ter basicamente isso, a natureza de receita com essas várias características. Da minha parte, eu estou satisfeita com a apresentação, tá? Mas fica só o registro e, assim que possível, se vocês puderem apresentar o FlexVision para a gente, eu sei que vocês já apresentaram para outros grupos, mas a gente não estava participando desses grupos, então a gente não viu. Como é uma ferramenta que, pelo que a gente está vendo, a gente vai usar direto, então seria muito bom se vocês pudessem disponibilizar essa apresentação para a gente. Assim, tá bom? Perfeito. Haverá um treinamento da ferramenta, né? Assim, algumas pessoas certamente serão direcionadas para criar consultas, né? E gerir mesmo, né? O repositório de consultas. Provavelmente serão selecionadas pessoas de cada área, né? Para criar esse grupo que vai gerir os relatórios, né? Produzir relatórios, inclusive. Então, isso no momento oportuno também, vocês serão convidados, né, a identificar esse perfil, né, dentro de cada setor para poder compor esse grupo, tá bom? Obrigada. E esses treinamentos todos vão ser gravados, né, permitindo que qualquer um tenha acesso à informação, ao conhecimento, tá? Todos os treinamentos serão gravados para posterior acesso. A reunião de receita, então, acaba aqui. Tem mais alguma outra informação que vocês gostariam de demonstrar?
Eu acredito que por enquanto seja isso, mas certamente no ano que vem, né, a gente vai continuar com o nosso processo de evolução, vamos colher feedbacks com vocês, né, para a evolução da solução, né. Acho que o ano de entrada em produção do sistema, ele gera muito conhecimento das duas partes, né, a gente começa a conhecer melhor a realidade de vocês e vocês começam, pelo próprio uso do sistema, a ter uma visão mais prática, né, mais sólida, né, da solução, e aí isso certamente vai convergir para evoluções, né, dentro da solução. Né? Felipe, então a gente encerra aqui a participação no grupo da Receita. Isso, é. Então, a parte da receita, por Eu enquanto, sei que o pessoal está aí esperando, né, para está continuar. encerrado. Parte da equipe. Então tá bom, gente. Obrigada, tá? Até a E próxima. agora a gente continua com a Nós próxima agradecemos. pauta. Valeu, Obrigada a gente. todos. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Aí, Wallace, agora a gente tinha ficado de falar aqui, pelo menos tinha ficado combinado lá na reunião passada, de ver uma parte daquela situação da reserva de dotação, né? Para ver se bloqueia fazer reservas futuras, né? Retirar do orçamento algum tipo de despesa que ainda não tenha previsão de ser executada a curto prazo, é só a longo prazo. Tá, deixa eu... Bom, tinha uma questão que vocês queriam impedir, na verdade, não era isso, Felipe? Isso. Deixa eu recapitular aqui no fluxo, só um minuto. Então, vamos lá, eu vou apresentar o fluxo aqui para a gente debater sobre ele, se ainda resta algo, né, a ajustar ou a controlar. Esse fluxo aqui, ele ilustra, então, os controles que a gente definiu, né? Relembrando, né, em azul são os controles de fluxo, ou seja, aqueles que tendem a garantir que as receitas e as despesas vão caminhar de forma equilibrada no tempo. Em verde, é um controle, digamos, mais discricionário, né, mais detalhado, ele vai no nível mais elementar da previsão orçamentária, do crédito disponível, e permite que a gente trabalhe em cima dele. Ou seja, uma reserva ela é limitada ao mesmo tempo pelo fluxo em azul e pelo fluxo em verde. E a nota patrimonial de bloqueios e contingenciamentos permite tirar do bolo, de forma discricionária, quais os valores que a gente não quer que sejam executados. Né? E a questão de quem vai ficar com esses controles, vocês definem. Quem é que bloqueia, quem é que contingencia e quem é que libera cotas. E os APOs, na figura dos responsáveis pelas notas de reserva, ficam sujeitos a esses controles. O ponto que se colocou na reunião era se o próprio APO, tendo o crédito disponível para ele, poderia fazer algum tipo de controle gerencial e indisponibilizar o crédito, que estaria disponível para ele. Ou seja, eu tenho intenção de fazer algum tipo de, no futuro, de algum tipo de contratação e eu indisponibilizaria o crédito. No meu entendimento, a própria nota de reserva se presta a isso, não haveria necessidade de se indisponibilizar o crédito. Ou seja, eu tenho uma previsão de contratação futura, o que eu faço? Uma nota de reserva.
Esse é o propósito principal dela. O pré-empenhar é justamente você já deixar reservado um recurso para uma contratação iminente ou futura, né, que se tenha intenção de fazer naquele exercício. Eu não vejo que haja necessidade da gente criar a figura de bloqueio para colocar essa nota patrimonial ali nas mãos do APO. Eu entendo que isso aqui seja uma figura que controla os limites que o APO tem disponíveis para executar. Não, Correto, sim, Felipe? sim, essa parte também. A grande questão era exatamente isso, que essa parte, na verdade, de reservar o futuro, isso entra numa parte mais de planejamento, né, que é um sistema mais à parte. Uhum. E aí, o que a gente queria ver é que naquele módulo administrativo, Uhum. estava se prevendo fazer uma necessidade de despesa, né, que geraria um instrumento congênere, não assinado ainda, um contrato que é intermediário, não sei qual foi dado o nome, e Uhum. depois seria feita a reserva e depois seria o contrato formalizado ali, que geraria a nota patrimonial, não é isso? Certo. Então, o que acontece? No módulo de contratos, os contratos eles vão nascer antes de serem assinados, né? Então, lembrando lá do fluxo, né? A gente tem as previsões, as necessidades, né, apresentadas pelos órgãos. Essas necessidades, elas vão ser, algumas vezes, atendidas por um processo de contratação do próprio órgão, né, ou por uma contratação centralizada, uma adquisição centralizada. Se for uma ata de registro de preço, nesse momento não se faz nenhuma reserva orçamentária. A gente simplesmente reúne as necessidades que precisam ser atendidas por aquela ata e realiza o processo de licitatório, registra-se a ata, e no momento em que uma unidade for solicitar o consumo da ata, aí sim é feita a reserva orçamentária através de uma nota de reserva, é esse mesmo documento que aí consta. Se for uma contratação por licitação sem registro de preço, então sim, se faz a reserva nesse momento em que inicia o processo licitatório. E aí são instrumentos de controle orçamentário para subsidiar o processo de aquisição, né? Se for uma ata de registro de preço, a questão do planejamento, que ali vai estar implícito, né? Porque se aquelas necessidades foram apresentadas, eu tenho ali um montante, né, de registro. O que a gente não tem naquela previsão inicial do modelo ali das atas é uma previsão de necessidades mensais, né? Foram apresentadas ali necessidades enquanto quantitativos e valores que não estão definidos num planejamento mensal. Agora, no contrato em si existe, quando ele está sendo preparado, existe o cronograma físico-financeiro. Então, qual seria o momento, né, ou a informação que subsidiaria um planejamento mensal, de execução mensal? Seria o contrato posterior a essas fases de necessidade, processo de aquisição, culminando num contrato. Né? A ata de registro de preço também, o seu consumo, se materializa num contrato. E isso tudo dá essa informação de execução mensal, né? Que é o cronograma físico-financeiro do contrato. Ok? Então, lá, sim, tem o contrato pode ser um instrumento congênere, não necessariamente aí não tem muita restrição ao que a gente pode cadastrar, né, nesse contrato, né? Ele poderia ser um instrumento ali já representando uma necessidade futura. Isso aí, sim, dá para a gente adaptar lá para ter essa informação adicional, né? Mas o processo licitatório em si ocorrendo, ele já permite uma nota de reserva, né? Mas não em bases mensais, tá? Se bem que agora a nota de reserva de vocês também tem um mês, né? Então vocês poderiam já fazer a nota de reserva com o cronograma financeiro também. Não é problema.
A grande questão é essa. O instrumento lá, esse instrumento congênere, ele vai gerar um número antes, né, da reserva e antes de ser formalizado de fato. E o segundo ponto é essa parte do contrato estava se verificando lá atrás que poderia fazer um contrato futuro, né, que ainda não tivesse um contrato, uma Sim, previsão de contrato, que seria uma parte de planejamento também. Previsão do contrato acontecer, você poderia cadastrar essa previsão, né, essa projeção de contrato aí. Aí, a grande questão que a gente está trazendo aqui, teria como diferenciar entre um contrato que está sendo executado de fato e um contrato que vai ser futuro. Uhum. E esse contrato sendo futuro, lá na telinha da reserva, tem lá, né, contrato da despesa. Ser obrigatório a colocar o número do contrato, e esse contrato só ser um contrato presente, né, que está sendo executado. O futuro não poderia ser cadastrado, mais ou menos isso. A gente não costuma colocar o contrato na reserva, porque a reserva é justamente para se firmar um contrato futuro. O momento que o contrato nasce no fluxo de execução, normalmente é nota de empenho, né? A nota de reserva, ela expressa intenções. Eu acho que por si só ela seria suficiente, até porque agora ela tem um cronograma financeiro mensal para essa figura do planejamento, né? Eu estou pretendendo adquirir, então reserva. E aí, ao mesmo tempo que você está reservando, você está planejando. E aí a gente já tem informação no seu devido status, né? Que é uma reserva. Que poderia subsidiar os controles. Olha, então, no meu entendimento, o que não está empenhado e que é um planejamento deveria, na figura de vocês, estar na reserva. Agora, isso demanda cotas liberadas, certamente. Mas isso já traz até uma certa coerência, né, com todo o processo. Se eu tenho um planejamento de arrecadação, eu não vou reservar mais do que eu tenho. Então, isso já limita até o planejamento para que ele seja coerente e factível. Eu vejo na nota de reserva mais a nota de empenho, não precisaríamos nem do instrumento de contrato para mais nada. Porque a nota de reserva não precisa de um contrato. E deixa lá o contrato para algo mais respaldando as aquisições formais, né? E nada que impeça ter um contrato que não seja só instrumento congênere, nada impede. Mas eu entendo que aqui a gente já tem as ferramentas necessárias para o planejamento. Não, a grande questão é que a gente tendo essa vinculação do número do contrato com a reserva, que lá, né, até no sistema de vocês tem lá o campinho para ser digitado, fazer a substituição da SD, né, que hoje em dia não vai ter SD. No módulo administrativo teria aquele instrumento congênere antes da reserva, e esse númerozinho estaria vinculado à reserva, então estaria vinculando uma despesa específica a uma reserva específica, esse era o objetivo. Eu entendo. Aí você diferenciando entre o que está presente e o que está futuro, você impossibilita fazer reserva de algo futuro, né, de dotações ainda não solicitadas pela pasta, alguma coisa do estilo. É um desejo lá da superintendência. Entendo. Aí eu acho que cabe a gente... Estou entendendo que vocês estão querendo fazer um vínculo da reserva a uma intenção de contratação. Seja ela uma contratação formal ou uma contratação, digamos, não tão formal, né, que não exija um contrato, né, que vai ser um único empenho, né, de certa forma. Por esse motivo, pela característica da despesa, não exigiria um contrato formal, mas uma intenção de aquisição de serviços ou bens, né, que estariam ali fisicamente detalhados, né, até porque a nota de reserva não tem um detalhamento físico, né. Aí eu coloco a seguinte: cria-se uma dependência forte, sabe, Felipe, se a gente for nessa linha, de colocar o número do contrato na reserva. Cria-se uma dependência forte. Porque hoje em dia é assim, né? O SD é vinculado, cada reserva é vinculada a uma SD que está vinculada na solicitação de despesa. Então, você tem um vínculo da reserva a uma despesa específica, solicitada pela pasta.
Certo. Isso é interessante, ter esse tipo de... pelo menos para a gente, né? Entendo. Então, assim, eu estou querendo crer que aí a gente tem que analisar lá o fluxo do contrato para ver o momento certo que ele nasce, né? Porque o que acontece? Antes do contrato tem o quê? As necessidades, né? Que são demandas das pastas, certo? Essas necessidades Sim. podem estabelecer uma contratação feita pelo próprio órgão ou serem lá tratadas de forma centralizada, correto? A aquisição vai ser feita via processo tal, então tem os parâmetros já legais que estabelecem contratações centralizadas e aquelas que podem ser feitas de forma autônoma, né? E aí, no momento, vai surgir esse agrupamento, na ata de registro de preço não vai estar aqui, né? Então não é o momento em que vai ser feita a reserva, a gente já sabe que é assim, né? Porque o pessoal só na solicitação do consumo que reserva, né? De fato, né? Ou amplia o valor daquela reserva inicial que foi feita, né? No caso da contratação sem registro de preço, aí teríamos que produzir já o contrato lá, ainda não assinado, né? Com seus valores, a questão física ali, e fazer uma referência. Agora, nada vai garantir coerência de valores, né? Aquilo lá vai estar avançando, né? Ainda não está um contrato assinado, e a nota de reserva aqui só está fazendo uma referência, um link, mas nada vai garantir integridade de valores, né? Nesse momento, senão a gente Eu trava o entendi que contrato. controle de saldo seria difícil para vocês fazerem, mas o link eu acho que é interessante para a gente. Certo. Porque se a gente, até não seria impossível fazer o controle, mas eu questiono se a gente travar o contrato, né, e a coisa ainda está numa fase prévia, a licitação não terminou, né, seria ruim, porque a gente nem sabe qual é o valor efetivo que aquela licitação vai transcorrer. Então, acho que senão a gente teria que só permitir que os contratos aqui fossem vinculados na reserva após a adjudicação, né, do processo de aquisição. Correto? Não sei como é que é hoje dentro do fluxo de vocês. A solicitação de despesa também é anterior, né? O valor que ali consta não é o valor efetivo da contratação. Então, essa coerência acaba se perdendo depois, né? E aí é necessário fazer uma revisão dos valores da reserva, não é isso? Aí altera a SD, o valor da SD, e você faz uma retificação na reserva lá. Basicamente, o que vai acontecer é algo similar. Só que o contrato ele está mais... ele é posterior à necessidade, né? Acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Essa contratação pode ficar limitada. Agora, vocês têm em mente, né, que não sei se o contrato talvez seja a figura ideal, porque e nas contratações feitas por um órgão de forma centralizada, né? Ela não será de uma unidade em particular, ela é uma aquisição conjunta, né? Essa nota de reserva referencia essa aquisição que vai ser feita de forma centralizada, de forma conjunta. Eu posso ter N reservas feitas por N órgãos, apontando para uma contratação, digamos, central. É isso mesmo? A minuta do contrato, nesse caso, acho que ela vai estar lá, o G, uma unidade gestora responsável pela contratação e várias permitidas, digamos, a fazer o uso desse contrato, né? No caso, estou me referindo especificamente às contratações centralizadas, né? Não necessariamente por ata, porque por ata pode se vincular o contrato várias unidades gestoras, né? Ou, se bem que cada unidade adere à ata fazendo um contrato particular, né, daquela unidade. Então, aí teria paridade, mas quando a contratação é centralizada, acho que não. Ficariam várias notas de reserva de várias unidades gestoras apontando para um mesmo contrato. Faz sentido, né? Olha, eu estou reservando aqui, por quê? Porque tem esse contrato aqui que vai sair e eu vou consumir dele. Não vejo que esteja também incoerente, não.
Só ressaltando que os valores vão ser uma fração daquele contrato, né, daquela contratação. Esse valor vai estar lá também detalhado por G, né, porque quando se faz o contrato, a gente detalha os valores por G, né. Também tem isso dentro do cadastro do contrato. Acho que essa parte em si, viu, Felipe, ela tem que ser com essa apresentação. Vocês participarem, obviamente, da apresentação e da evolução do módulo de contratos, né, para ver os encaixes que vão ter com esse fluxo aqui, e onde a gente encaixa o contrato, né. No empenho é mais tranquilo, é o mais natural. Na reserva é possível, feitas essas ressalvas, que não haverá controle de saldos. Quando a gente está no empenho, aí há controles de saldos. Um controle adicional que pode ser colocado é o quanto foi assinado do contrato, né? É um controle a mais que a gente pode puxar mais um saldo na nota de empenho, que é o controle de contratos assinados. Um saldo que é produzido no momento em que o contrato é efetivamente assinado, né? Ele é registrado em termos de valores plurianuais. Então, você já tem ali o valor total do contrato, né? Esse saldo é consumido pelas notas de empenho que referenciam o contrato. Então, a gente pode referenciar o contrato na reserva e consumir o saldo no empenho somente. É uma alternativa possível. Na nota de reserva fica meramente um link, uma informação. No empenho, um consumo de saldos efetivo. É uma alternativa que parece mais razoável. Ok? Podemos seguir assim. Mas aí a gente tem que, nessas reuniões aí futuras de validação desse módulo de contratos, a gente vai pensando lá os momentos em que a gente pode fazer referência e em quais documentos aqui no fluxo da execução, né? Mas os contratos vão estar disponíveis enquanto classificadores para serem referenciados em qualquer documento contábil. Tá joia. Aí eu só queria ouvir a opinião aí da Lúcia, da Rafaela, o que elas acham. Bem, ninguém respondeu. Então, pode seguir assim, Wallace. Pode ser assim. Beleza. A Rafaela quer falar alguma coisa, escrever, pelo menos, está sem microfone. Beleza. Vamos deixar pendente, então, a decisão de vocês, né? A princípio será assim, né? Referenciando o contrato na nota de reserva, Sim. Mas a gente valida isso junto com os fluxos e o momento em que os contratos vão surgir lá. Porque se o contrato surgir lá depois do que for necessário reservar, aí não vai dar para vincular, né? Mas, considerando que eles não vão trabalhar, nós não vamos produzir saldos do contrato nesse momento, não vejo problema que ele conste ali como uma referência, tá? Mas tem que ver a hora que ele vai ser criado no módulo de contratos para ver se o momento é oportuno para referenciá-lo na nota de reserva e trazer guardar um pouco mais de coerência com a SD. O único ponto que a SD me parece mais com as necessidades do que com o contrato, né? A apresentação das necessidades do que... Eu falei o contrato porque lá no fluxo que foi apresentado no modo administrativo, tinha lá as necessidades, aí tinha uma setinha vinculando a um instrumento congênero a um contrato não formalizado, né? Esse não formalizado já geraria um número, e é através desse não formalizado que eu estava imaginando, não ele formalizado de fato. Sim, a gente revê os fluxos lá, mas sim, ele tem o não formalizado, assim, ele até o Francisco costuma chamar de pré-contrato, né, para um contrato ainda não formalizado, uma minuta, eu chamaria de minuta, né, uma minuta de contrato, que poderia ser já referenciada aqui, esse número é preservado quando a minuta se transforma num contrato, então não haveria problema referenciá-lo assim. Só a gente fazer essa ressalva de rever lá o fluxo para ver os instantes, né, que isso vai acontecer. Beleza. Acho que dá. Então, eu acho que é isso, Wallace. Acho que é a reunião de hoje. Mas aí só uma perguntinha. Aí caso, por exemplo, a gente consiga gerar esse vínculo aí,
teria como tornar obrigatório o preenchimento desse campo, né? Sim. Beleza. Obrigatório. Então tá bom. Tem as regras de compatibilidade, né? A gente pode dizer, isso da nota de reserva é obrigatório um número de contratos diferente de zero. O zero expressa normalmente Tá joia. esse número. Ou mesmo não ter o contrato zero como um classificador, que já obrigaria a escolher um deles. Sim, é possível. Tá ótimo. Então, Bom. acho que em relação à reunião de hoje, eu acho que essas eram as duas pautas, né? Essa parte da receita, essa parte da reserva. Para a reunião que vem de sexta-feira, ficou pendente, a gente está para dar duas respostas, que é, né, na parte da metafísica, quem vai preencher, a parte dos controles, que a gente vai fazer uma reunião e a gente já chega com a resposta sexta-feira. E fizeram uma observação em relação a essa parte do .meta também, que a gente continua falando sexta aí, que aí o pessoal vai Vou chamar, mas então. é coisa pequena, eu acho que não é coisa nada de Tá muito bom. complicado, não, é coisa simples. Beleza. Aí agora começa a fase da gente ir configurando isso e já na prática, né, testando, né, e vendo esses fluxos rodarem, né, isso que é obviamente vai ficar talvez alguma coisa do contrato pendente até o módulo de lá ser finalizado, né, mas a gente consegue até simular, a gente com os contratos que hoje existem dentro do próprio CIAFI, a gente simular esses fluxos aí, inclusive dos contratos, tá? Dá para a gente ir evoluindo com isso. À medida que a gente for finalizando as configurações e documentação, a gente vai trazendo para essas reuniões para apresentar e disponibilizar para vocês testarem, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Então, beleza, então, gente. Tá bom, gente. Obrigado. Wallace, rapidinho. Felipe, tem alguma dúvida em relação que eles ontem, o Felipe colocou lá na BCRJ 26 a priorização dos relatórios. Não sei se vocês já tiveram alguma oportunidade, se o Felipe quer comentar alguma coisa, ou está tudo... É porque Sim. tem um outro relatório lá, tinha lá as priorizações, né, a planilha de priorização, e tinha um outro documento que tinha lá alguns relatórios em Word, eu acho. Em relação a esse Word, aguardo vocês verem a priorização e dar um retorno para depois eu falar algo sobre. Deixa o pessoal, porque na verdade aqueles do hoje, acho que é uma sugestão, né, do que foi apresentada, enfim, aí depois vocês apresentaram uma lista, né, o Josué está analisando isso aí, depois eu vou ter um feedback com ele também, aí a gente faz, de repente, pode introduzir numa dessas reuniões algo sobre o tema, tá, Carla? Eu vou esperar o feedback, aí eu já sugiro também quando o Josué se pronunciar lá. Ok, combinado. Tá joia, tá joia. Valeu, gente. Obrigadão aí. Beleza, Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Um abraço. Gente, Tchau, tchau. bom dia.